Glória a Deus. Quantos acharam aí Salmo capítulo 32? Nós vamos ler um versículo apenas. Salmo capítulo 32. Quem achou fala achei, quem não achou faz Então corre. Essa moda vai pegar, viu? Escuta o que eu estou falando. Achou? Todo mundo achou? Amém. Então vamos ler lá. Salmo capítulo 32, versículo 4 diz assim. Perdão, estou falando errado. É Salmo 37, gente. Que isso, hein? Aí foi ruim. Salmo 37, é só umas pagininhas para frente. Vai lá. Salmo 37, versículo 4 diz assim: deleita-te no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Vamos ler de novo? Deleita-te no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu. Boa, feche seus olhos aí, vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, Senhor, porque sabemos que o Senhor está presente nesse lugar. Obrigado, Senhor Jesus, porque a Tua palavra ela é viva, ela é eficaz para nós, e nós queremos nessa noite, Senhor, continuar sendo transformados por Teu Espírito Santo, Pai. Senhor, o meu convite para o Senhor agora é que o Senhor fale conosco através da Tua palavra, que eu seja apenas uma ferramenta do Senhor aqui, que o Senhor possa ministrar, Senhor, em nossos corações e de todos nós aqui, Senhor, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Então, esse salmo eu resolvi falar sobre ele essa semana, porque eu tive muitas conversas com algumas pessoas aqui, e inúmeras vezes esse texto foi citado durante as minhas conversas com as pessoas, que é esse texto tão, para mim, importante, que é: deleita-te no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. A primeira coisa que eu quero que você pense comigo é os desejos do coração. Todo mundo tem desejo aqui, não tem? Alguns têm desejos, sei lá, de sonhos, tem alguns sonhos. Tem gente aqui que quer estudar, sei lá, quem aqui quer ser advogado? Alguém aqui quer ser advogado? Tem uma pessoa ali, dois ali. Alguém quer ser arquiteto? Quem quer ser jornalista? Sei lá, qualquer coisa. Então todo mundo aqui tem muitos sonhos de profissão, outros têm sonhos de namorar, casar, ter filhos. Quem aqui tem sonho de ter filho? Aí, já uma galera. Então, todos nós temos sonhos, todos nós temos planos e todos nós temos objetivos na nossa vida. Os objetivos são aquilo que a gente traça para a gente chegar a algum ponto, chegar a algum alvo. Então, esses objetivos, eles são importantes para nós. A profissão, aquilo que nós vamos comprar, tem pessoas que começam a trabalhar e começam a colocar objetivos de comprar uma casa, comprar um carro, comprar um tênis, seja lá o que for. Nós temos planos, nós temos sonhos, nós temos objetivos. E esse texto aqui, ele fala sobre o desejo do coração. Vocês estão comigo aqui? Esse texto, ele fala sobre os desejos do coração. E quando a gente pensa em desejos do coração, eu não sei você, mas eu já me peguei várias vezes pensando: tá bom, então eu tenho um desejo, vamos usar um exemplo aqui, eu queria namorar a Marininha. Cadê a Marininha? Está por aí? Acho que ela foi ali no fundo resolver alguma coisa. Mas quando eu queria namorar com a Marininha, eu ficava assim: tá, esse é um desejo que eu tenho, é algo que eu quero para a minha vida. Mas a dúvida é: será que realmente a Marina é a pessoa de Deus para mim? Ou quando você tem uma oportunidade de trocar de emprego, você pensa assim: será que esse emprego, essa porta que está se abrindo para mim, é algo de Deus para a minha vida? Em qualquer área a gente sempre fica perguntando: será que isso é algo que o Senhor tem para mim? Será que é algo que o Senhor preparou para mim? Então como nós vamos saber se é realmente de Deus as coisas para a minha vida? Porque às vezes nós desejamos coisas, mas nós queremos a aprovação de Deus. Nós queremos saber se Deus está no meio do negócio, se Deus é realmente Ele que abriu a porta, é Ele que vai abençoar. E aí de repente a gente se pega nesse texto que diz: deleita-te no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Ou seja, se eu tenho um desejo no meu coração, a palavra diz que o Senhor vai atender. Amém, olha que maravilhoso que é isso, não é? Agora, eu não sei você, mas eu já me peguei pensando muitas vezes, porque a gente, às vezes com as outras pessoas, a gente gosta de não ser tão sincero assim. A gente finge, às vezes, ser alguma pessoa assim e tal, mas com a gente mesmo é difícil de se enganar. Então, inúmeras vezes eu ficava pensando, falava assim: tá, mas o texto diz: deleita-te no Senhor e Ele atenderá os desejos do meu coração. Como que Deus pode atender os desejos do meu coração, sendo o meu coração um coração de alguém que vive no meio de pecado? Como Deus pode atender um desejo no meu coração, de um coração que é enganoso?
Tem coisas que a gente sabe que não são certas, mas mesmo assim a gente deseja. Então como que Deus vai atender? Como que a palavra pode garantir para mim que o Senhor atenderá aos desejos do meu coração? Você já parou para pensar nisso? Eu lembro que uma vez um amigo meu estava conversando com a gente na igreja, e ele chegou revoltado porque ele gostava de uma menina, e a menina tipo, mano, pensa numa mina em rosco. A mina era assim, zoada. Tudo de pior que ela podia fazer, ela fazia, e ela fazia porque ela queria mesmo. E aí essa menina não queria namorar com ele, e ele era da igreja, ele era doido para namorar com ela. E ele falava assim: cara, como que pode o texto falar que ele vai atender os desejos do meu coração? Eu quero namorar essa menina e ele não vai atender? Ele não vai atender o desejo? Esse é o meu desejo, eu sou crente. Mas de fato, Deus não ia atender, porque ele estava desejando para a vida dele algo que não fazia sentido para Deus, certo? Então ele desejava para a vida dele algo que não fazia sentido para Deus. Então, quando eu entendi esse texto para a minha vida, eu comecei a entender um pouco de qual teria que ser a minha postura para que essa palavra fizesse sentido na minha vida. E o grande segredo desse texto, e aqui que eu quero que você preste muita atenção, é que o texto começa com uma palavra, e essa palavra é... Quem tem a moral aí de falar? Deleita-te. Então a palavra ela começa: deleita-te no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. Ou seja, deleitar é algo que eu e você precisamos fazer. Agora, tá bom, o que significa deleitar? Deleitar significa você desfrutar com prazer. Desfrutar com prazer da presença de alguém. Então vocês viram, quase inverti, falei na água e ia beber o microfone. Tá doido? Deleitar é algo que você só faz com quem você tem muita intimidade. Deleitar significa você ser totalmente transparente com alguém. Sabe aquela pessoa que você é o melhor amigo dela? É aquela pessoa que você não precisa esconder. Até o pior lado seu, a pessoa conhece. Sabe aquela amiga que conhece todos os seus podres? Aquele amigo que sabe todos os seus BOs? Então, é possível você se deleitar na presença dessa pessoa porque você é transparente. Porque você mostra efetivamente quem você é. Você tem prazer em estar com a pessoa. Você tem carinho com aquela pessoa. Você tem satisfação e contentamento. Ou seja, deleitar-se é algo que a gente só faz com quem a gente tem intimidade. Você nunca vai se deleitar, você nunca vai ter prazer na presença de alguém, você nunca vai ter um relacionamento próximo com alguém que você acabou de conhecer, com alguém que você simplesmente tromba de vez em quando por aí e não tem aquela proximidade, não tem afinidade. Então, deleitar-se, que o texto está falando assim: olha, tem um relacionamento íntimo com o Senhor. Tem um relacionamento próximo com Deus, a ponto de você ser tão transparente, e Deus ser tão transparente com você, que Ele fala e você ouve, você fala e Ele ouve. É um relacionamento de intimidade mesmo, um relacionamento que você não precisa esconder nada para Ele. E aí então, nós só se deleitamos com Deus, quando nós temos intimidade com Ele. Agora tem uma coisa que é impressionante, e é isso que eu quero que você continue pensando comigo. Se relacionar com alguém, e aqui eu não digo se relacionar de maneira amorosa, tá? Eu digo você se relacionar, você ter alguma coisa com alguém, uma amizade, uma parceria, até mesmo um namoro, um casamento, qualquer coisa. Quando você se relaciona com essa pessoa, naturalmente é algo que acontece, que é você começa a compartilhar os seus sonhos. Eu me lembro que antes da Marina eu sempre achei muito legal o lance do breaking e tal, mas assim, muito longe da minha realidade. Mas quando eu comecei a namorar com ela, eu comecei a ver a vivência dela e tudo mais, e depois eu casei com ela, eu comecei a sonhar para a minha vida, que ela se realizasse nos sonhos dela. Ou seja, aquilo que era um sonho, um objetivo pessoal dela, passa a ser um objetivo meu também. Os sonhos que são dela são compartilhados comigo do mesmo jeito que os meus sonhos são compartilhados com ela, e a gente começa a planejar junto com o outro, a gente começa a ter os mesmos objetivos que o outro, de forma que aquilo que a gente vai realizar, nós vamos realizar juntos. Então quando você se relaciona com alguém, isso é algo que acontece, é do mesmo jeito que você tem o seu melhor amigo, a sua melhor amiga, esse melhor amigo seu está estudando
muito para passar no vestibular, entrar numa faculdade, e quando ele entra, ele fica o quê? Muito feliz. Essa semana eu fiquei muito feliz porque a Aline conseguiu passar na prova da carta. Aí, glória a Deus. Então agora quem precisar pedir carona, pode procurar a Aline, ela está à disposição, tá bom? Mas quando você tem um relacionamento com a outra pessoa, quando você tem intimidade com a outra pessoa, os sonhos e os objetivos dela começam a ser seus também. E agora você começa a imaginar isso com Deus. Deus é aquele que nos criou, aquele que compartilhou em nós a essência dele. A Bíblia diz que nós somos feitos à imagem e semelhança do Senhor. Ou seja, Deus quando criou, colocou a essência dele, e o desejo de Deus desde o princípio era se relacionar com o homem. Era compartilhar com o homem a sua missão, compartilhar o seu reino, compartilhar o cuidado. Por conta do pecado, o homem se afasta disso, mas o plano de Deus de se relacionar com o homem nunca mudou. Isso permanece. Então o que acontece com Deus, quando nós nos relacionamos e temos intimidade com Deus, nós nos tornamos cada vez mais parecidos com Ele. Nós começamos a compartilhar a nossa vida com Ele, de forma que Ele compartilha conosco os sonhos e os planos que Ele tem para a nossa vida. Então quando nós nos relacionamos com intimidade com Deus, naturalmente os sonhos e os planos que Deus tem sobre a nossa vida, que estão lá com Ele, começam a ser colocados dentro de nós. De forma que os meus sonhos e os meus planos agora são simplesmente um reflexo daquilo que o Senhor planejou para mim, e não aquilo que nasceu no meu coração. Por isso que a palavra ela vem e fala assim: aquele que se relaciona com intimidade, aquele que tem um relacionamento próximo com Deus, aquele que se deleita, tem prazer em estar com o Senhor, aquele que fala e é ouvido, aquele que tem proximidade com Deus, tem transparência com Deus, o Senhor ele pega e ele transforma você em alguém parecido com Ele, de forma que você começa a sonhar e planejar aquilo que Ele formou, aquilo que Ele tem preparado para você. Por isso a palavra pode garantir para mim e para você que Ele atenderá aos desejos do meu coração e do seu coração. Mas para isso, eu sei que pode parecer um pouco clichê, para isso nós precisamos entender que se nós queremos respostas na nossa vida às vezes, se há algo de Deus para mim ou não, se Deus está no negócio ou não, e tudo mais, talvez nunca vai responder da maneira como você espera. Talvez Deus nunca vai chegar para você e falar assim, por exemplo a Sofia, estude fotografia. Deus não vai fazer isso. Agora, se ela estiver alinhada com Deus, talvez aquilo que ela vai começar a desejar, Deus vai dar tanta paz no coração dela, que ela vai começar a entender que aquele simplesmente é o caminho natural para a vida dela. Então o grande segredo da nossa vida com o Senhor, de termos respostas, de ouvirmos a Deus, talvez você já tenha ouvido isso muito aqui na igreja, às vezes até fora da igreja, mas está num relacionamento de intimidade com Deus. E a minha pergunta para você hoje é: como tem sido, qual é o nível do seu relacionamento com Deus? Qual tem sido o nível de experiência sua com o Senhor Jesus? Porque talvez Deus esteja com muitos sonhos e muitos planos para a sua vida. Talvez Deus esteja com grandes coisas preparadas para você. Talvez tenha uma faculdade que está lá esperando a sua vaga. Talvez tenha alguém que nasceu e não que essa pessoa seja a pessoa específica para você casar um dia, mas talvez essa pessoa se encaixa naquilo que é o plano de Deus para você, e ela está lá. É o que você precisa, na verdade, não é ficar buscando, procurando, forçando, ficando, um monte de coisa para descobrir. O que você precisa é ter um relacionamento íntimo com Deus. Esse é o segredo. Agora, como nós podemos nos relacionar com Deus nesse nível? Como que eu posso alcançar um relacionamento de intimidade com Deus? E aqui, já partindo para o final, eu quero levantar com você alguns pontos pelos quais a gente, se seguirmos nesse caminho, nós com certeza alcançaremos um relacionamento de intimidade com Deus. O primeiro ponto deles é que um relacionamento, ele nunca pode começar, uma amizade que você tem, ou qualquer tipo de relacionamento, seja na escola, no trabalho, ou até mesmo dentro da sua casa, ele nunca pode começar sem passar por um ponto muito importante, que é a conversa, o diálogo e a comunicação.
Não sei se você já teve a experiência de mudar de escola, ou mudar de alguma coisa, você morava num bairro e você vai mudar em outro, morava numa cidade, vai para outro lugar. Quando você chega e você tem pessoas novas ali, o primeiro passo que você faz para se relacionar com essa pessoa é através de uma conversa. Oi, tudo bem? Como é que você está? Como é que você chama? O que você faz? O que você gosta? E aí você começa a descobrir alguns pontos de afinidade. Então você começa a descobrir que ele é corintiano, você é corintiano. Pô, legal, vamos falar do Corinthians. Aí você descobre que ele gosta disso, aquilo e tudo mais. Então você começa a descobrir a proximidade com a pessoa através de uma conversa, através do diálogo, através da comunicação. Então, para um relacionamento acontecer, nós precisamos entender que nós precisamos conversar para falar e também escutar. E com Deus, talvez você fique pensando, tá, eu quero ter um relacionamento com Deus. Então você precisa entender que você precisa ter um relacionamento de diálogo com Deus. Tem gente que fica a vida inteira e lê a palavra e faz um monte de coisa, e vem em todos os cultos, bota o joelho no chão e tudo mais, e às vezes nada acontece. E talvez o que Deus está esperando de você é você iniciar um diálogo com Ele. Talvez o que você precisa começar a fazer é falar com Deus. A oração é parte fundamental da nossa vida com o Senhor Jesus, porque é na oração em que nós falamos e abrimos o nosso coração, e é na oração em que nós recebemos e ouvimos da parte do Senhor também. A oração é o diálogo mais precioso que nós podemos ter com o nosso Senhor. E talvez você precise começar hoje, ter uma conversa com Deus para que esse relacionamento possa se afinar. Uma segunda coisa em que acontece naturalmente com quem você quer ter um relacionamento de intimidade é um tempo de qualidade. E o tempo de qualidade, ele permite que a gente conheça muito mais a pessoa. Quando você tem um tempo de qualidade com alguém, você começa a descobrir coisas que através da conversa você pode não descobrir. Porque na conversa a pessoa ela fala aquilo que ela quer. Mas quando você tem um tempo com ela, você começa a ver as reações dessa pessoa. E agora, a mesma coisa funciona com Deus. Para nós conhecermos mais o Senhor, nós precisamos entender como Ele pensa, como Ele age, o que Ele faz, o que Ele quer fazer na nossa vida. E não tem maneira melhor de nós passarmos um tempo de qualidade conhecendo a Deus, que não seja através da palavra de Deus. Eu falei hoje de manhã para o pessoal no Connect aqui, de um vídeo, e eu posso depois mandar esse vídeo para vocês, mas aqueles que leem a palavra e fazem esse esforço, mesmo quando não estão com vontade às vezes, mas fazem um esforço de ler. Tem um estudo que diz que se você ler um capítulo da Bíblia, eles fizeram um estudo, e as pessoas que liam pelo menos um capítulo da Bíblia por dia, essas pessoas eram libertas de vício com pornografia, libertas de vícios de mentiras, libertas de um monte de coisa, depressão diminuiu, vontade de suicídio diminuiu, um monte de traumas foram curados, simplesmente pelo fato da pessoa ler um capítulo da Bíblia por dia. Porque quando você faz isso, você coloca para o Senhor um tempo de qualidade. Ter um tempo de qualidade vai muito além de nós simplesmente passarmos tempo com alguém. Ter tempo de qualidade é você se separar para estar com essa pessoa. É diferente quando você convida alguém para estar com você, ou quando você simplesmente tromba com ela. Tempo de qualidade, você precisa entender que você tem que chamar o Senhor para perto. Não é só um diálogo, mas é passar tempo com Ele, buscar conhecê-lo. Um terceiro ponto é que quando você tem uma conversa, um diálogo, uma comunicação, você tem tempo de qualidade, algo começa a gerar em nós que se chama confiança. Essa confiança, ela é muito importante, porque quando nós confiamos em alguém, você começa a abrir o seu coração e dizer particularidades que são só suas. Sabe aquele amigo ou aquela amiga que você tem, que você compartilha tudo? Você chega e fala assim, deixa eu te falar um negócio. Tô gostando da Marina. Não fala para ninguém. Por que você fala isso para essa pessoa? Porque você confia nela. Porque você sabe que aquilo que você compartilha com ela não vai sair espalhando. E automaticamente, quando você confia em alguém e essa pessoa confia em você, algo é gerado que se chama compromisso. Você faz um compromisso com a pessoa, e através disso você começa a descobrir efetivamente como essa pessoa ela é. Então, ter confiança com Deus e fazer um compromisso com o Senhor
é honrar a Deus e crer nele nos momentos bons e nos momentos ruins. Ter um compromisso de confiança com Deus vai muito além de você simplesmente crer. É crer que nos momentos em que está tudo bem, o Senhor está guardando a sua vida e está lá com você. É ter a abertura e a confiança de se derramar diante de Deus. E ter uma confiança e um compromisso com o Senhor. É honrar e ser fiel ao Senhor o tempo todo. A palavra de Deus diz que Deus, Ele permanece fiel a todo tempo, mesmo quando nós não somos, mesmo quando nós somos infiéis com Deus, o Senhor, Ele permanece fiel. Então nós precisamos buscar até na nossa vida confiança e fazer um compromisso sério com Deus, um compromisso de estar com Ele o tempo todo, não abrir mão por causa de qualquer coisa, não abrir mão do relacionamento com Deus por causa de propostas, por causa de prazeres, por causa de coisas que não fazem sentido. E por último, quando você se relaciona com uma pessoa e você tem conversa, diálogo, comunicação, tempo de qualidade, confiança e compromisso, algo é gerado no nosso coração que se chama amor. Um relacionamento de intimidade tem amor. O amor, ele é manifestado de diversas maneiras. O amor, ele pode ser manifestado entre amigos, um amor fraternal. Ou ele pode ser manifestado entre um homem e uma mulher, que é o amor de namoro e casamento. Mas é fato que um relacionamento de intimidade exige que nós amemos. Exige que nós, além de amar, que a gente se doe pela outra pessoa. Quando a gente ama, a gente se doa pela outra pessoa. A gente se coloca no lugar dela. A gente sofre junto. A gente se alegra junto. A gente sorri junto. A gente chora junto. O amor, ele não é simplesmente um sentimento. O amor, ele é uma atitude. Então amar alguém é você fazer coisas e ter atitudes que demonstrem esse amor. E mais importante, que amor exige de nós reciprocidade. Tem uma frase que eu gosto muito que diz que o contrário do amor não é ódio. O contrário do amor, na verdade, é a indiferença. Porque não tem coisa pior do que você amar alguém e não ser amado de volta. Não sei se você já passou por essa experiência. É claro que o amor é algo muito grande, mas de você gostar de alguém e essa pessoa não gostar de você. Não tem coisa pior. Eu já vi que teve uma galera aí que cutucou a pessoa do lado. Fala assim, aí, tá vendo? É. Mas não tem coisa pior. Mas a gente precisa entender então que o amor, ele é uma via de mão dupla. O amor, ele é algo fundamental para o relacionamento com Deus. Um relacionamento de intimidade com Deus precisa do amor. Por isso que Jesus fala, aquele que crê em meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então amar a Deus, e inclusive esse é o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Para termos um relacionamento de intimidade com Deus, nós precisamos entender que nós precisamos amá-lo, nós temos que amá-lo. Nós temos que nos doar pelo projeto de Deus. Nós temos que entender que o Senhor precisa da nossa parte. Sabe por quê? Porque se o amor é algo que exige reciprocidade, se amor é algo de uma via de mão dupla, em que eu amo e eu sou amado, a gente tem que lembrar que Jesus, ele já demonstrou isso por nós. Todos esses pontos que nós citamos aqui, uma conversa, um diálogo, tempo de qualidade, confiança e compromisso e amor, são características que nós encontramos da parte de Jesus para nós. Jesus já demonstrou tudo isso por nós numa cruz. Jesus já veio ao nosso encontro e já provou para mim e para você que Ele nos ama, a ponto de dar a vida dele, a ponto de se sacrificar por amor a nós. E talvez, para nós termos um relacionamento de intimidade com Ele, o que nós precisamos hoje é dar um passo em direção a Ele também. É fazer a nossa parte, porque a parte dele Ele já fez. E se nós queremos então sonhar e ter os objetivos que são parte do sonho e do plano de Deus na nossa vida, se você não quer ter dúvidas, se aquilo que você está desejando para a sua vida é algo que vem de Deus, talvez hoje o que você precisa é de um relacionamento de intimidade com Deus, e o resto deixa com Ele que Ele resolve. Eu quero pedir para você ficar em pé já,
para nós orarmos aqui. Mas eu não quero que você simplesmente fique em pé e ouça essa palavra e simplesmente jogue isso de qualquer maneira num canto lá da sua vida e tudo mais. Eu quero que você reflita agora como está o seu relacionamento com o Senhor. Porque talvez você esteja esperando respostas para a sua vida, talvez você esteja ansiando por uma paz de Deus para tomar uma decisão, e isso talvez nunca vai chegar, porque você precisa se deleitar na presença de Deus, você precisa se relacionar com Ele, ter intimidade com Ele, e sabendo que a parte dele em nossa direção Ele já fez. Talvez o que você precisa fazer hoje é dar o seu passo em direção a Deus e desenvolver com Deus um relacionamento de conversa, tempo de qualidade, confiança, compromisso e amor. Amém? Então feche seus olhos, eu vou orar aqui e eu quero que você, no seu lugar, você faça essa oração junto comigo. Que você faça uma autoanálise agora e pense se o seu relacionamento com Deus tem sido a ponto de você se deleitar na presença dEle. Porque se hoje o seu relacionamento não for um relacionamento a ponto de se deleitar na presença dEle, talvez seja a hora de você corrigir esse curso, se aproximar do Senhor, para que Ele possa compartilhar com você os sonhos dEle e atender os desejos do seu coração. De olhos fechados, vamos orar e faça a sua oração no seu lugar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, porque sabemos, Senhor, sabemos que a Tua presença nesse lugar é real. E, Senhor, tantas vezes nós passamos por dúvidas na nossa cabeça, se aquilo que nós temos desejado, sonhado, planejado para a nossa vida é algo que vem do Senhor. Muitas vezes nós queremos aprovação e uma paz que vem do Senhor para tomarmos uma decisão na nossa vida em diversos aspectos. E às vezes a gente fica esperando a vida inteira, tentando entender o que falta, Senhor, o que falta. E hoje, Senhor, através da Tua palavra nós entendemos que aqueles que querem ter os desejos do nosso coração, os desejos do coração atendidos por Ti, são aqueles que precisam se deleitar na Tua presença, são aqueles que precisam ter um relacionamento de intimidade contigo, Senhor. E eu sei, Pai, eu sei que nessa noite o Senhor está encontrando aqui corações dispostos a começar ou a retomar um relacionamento de intimidade contigo. Talvez tenham pessoas aqui que precisam começar, Senhor Jesus, a ter um diálogo contigo, começar a ter uma conversa com o Senhor e abrir o coração para Ti, para falar e para ser escutado por Ti e também para escutar o Senhor. Talvez tenham pessoas, Pai, que precisam ler mais a Tua palavra e passar tempo de qualidade contigo. Talvez tenham pessoas que precisam estabelecer um relacionamento maior de confiança e fazer um compromisso sério com o Senhor, um compromisso de não ficar abalado por qualquer convite, por qualquer pecado, por qualquer desejo que se apresentar, mas fazer um compromisso verdadeiro com o Senhor. Talvez tenham pessoas aqui, Pai, que precisam hoje dar um passo, Senhor, de amor diante de Ti, um passo que demonstra para Ti que da mesma maneira em que nós fomos amados, hoje, Senhor, nós escolhemos Te amar de volta. Nós escolhemos, Senhor, nos relacionar e sermos íntimos do Senhor. Nós queremos, Senhor, nos parecer cada vez mais contigo. Nós queremos, Senhor Jesus, ser cada vez mais parecidos e sonhar aquilo que o Senhor tem sonhado para nós, planejar aquilo que o Senhor tem planejado para nós. Então, Senhor, em nome de Jesus, nessa noite, passei aqui no meio e vê quem são essas pessoas e esses corações com o desejo, Senhor, e enche, Pai, com a Tua presença, com o Teu Espírito Santo, para que saibam que nessa noite, o Deus que nos amou, o Deus que tem desejo de se relacionar com nós, está nos chamando para darmos o passo de relacionamento e nos tornarmos íntimos contigo, Pai. Para aí sim nós sabemos e temos a certeza que os nossos planos e os nossos sonhos não vieram do nosso coração de pecado, do nosso coração enganoso, mas sim vieram do coração do Senhor para nós. O Senhor que é santo, bom e que tem tudo preparado para nós, Senhor. Obrigado, Pai, porque sabemos que o Senhor está aqui hoje querendo se relacionar conosco, e nós queremos, Senhor, nos achegar até Ti
de volta, Pai. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém.